Fala turma, professor Rafael Souza aqui falando. Vamos corrigir aí mais uma questão da banca Univida. Uma questão agora que envolve aí essa expressão numérica com números racionais. E a questão diz assim: quanto vale A menos B, considerando que A sobre B é a fração irredutível que representa a solução dessa expressão numérica todinha aqui que vocês estão vendo. Galera, fração irredutível é aquela fração que não pode mais ser reduzida, ou seja, é a fração que já está na sua forma mais simplificada, tá bom? Então, nós vamos resolver toda essa expressão aqui, e aí no final vamos achar a fração irredutível e subtrair o numerador do denominador e ver qual é o resultado que a gente encontra, qual dessas alternativas aqui é a correta, ok? Eu vou reescrever a alternativa, a expressão aqui, perdão, tá? Porque aqui ela está seccionada aqui de uma linha para outra, então eu vou reescrever toda aqui. Então, olha, 3 meios vezes, abre parênteses, 3 quintos mais 2,5, fecha parênteses, menos 1,2, e aí a gente tem essa primeira seção aqui todinha, que está entre parênteses, dividido por, aí a gente vai ter mais uma seção aqui, né, entre parênteses, 2 vezes 1 sobre 2 menos 4 quintos, mais, e aí a gente vem para a última seção, que é 1,5 menos 2,4. Bem, você tem várias formas de resolver isso daí. Você pode, por exemplo, trabalhar com frações, tá? Transformar inicialmente tudo para fração e chegar no resultado. Ou, se você tiver mais facilidade, você pode transformar tudo para número decimal, tá certo? E trabalhar com os números decimais e no final voltar para a fração, até porque o resultado que ele te pede aqui você tem que deixar na forma de fração, tá bom? Então, são várias formas para você resolver, vários caminhos, né, para você conduzir a resolução dessa questão. Eu vou optar por transformar tudo para números decimais, tá bom? Fique à vontade aí para você resolver da forma que você achar melhor, tá? De acordo com o teu entendimento, de acordo com a tua facilidade. Mas olha só, vamos lembrar o seguinte, eu vou transformar tudo para número decimal, tá? Então, essa primeira fração, 3 sobre 2, ora, 3 sobre 2 é 3 dividido por 2, que é 1,5, né? Metade de 3 é 1,5, correto? Vou agora transformar a segunda fração, 3 quintos, para decimal. Então, olha, 3 quintos é 3 dividido por 5, e isso vai dar 0,6. Depois eu vou fazer uma aulinha aqui, explicando um caminho mais fácil aí para você saber divisões por 4, por 5, por 3, por 2, tudo tem um resultado padrão. Beleza, próxima fração que a gente tem aqui é 1 sobre 2 ou 1,5, essa é fácil, né? 0,5. A próxima fração que a gente tem aqui é 4 quintos, 4 quintos aí já é 0,8. Se você dividir 4 por 5, você vai obter 0,8 como resultado. E a última a gente tem aqui 2 sobre 4, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, simplificando, então a gente vai ter o mesmo valor aí, 0,5, ok? Fiz todas as transformações de frações para decimal, e agora eu vou substituir aqui na expressão as frações pelos seus respectivos decimais, pelas suas respectivas representações decimais. E aí nós temos isso, olha. O 3 sobre 2 é 1,5, o 3 meio é 0,6, 3 meio não, 3 quintos é 0,6, nós temos aqui 1 meio que é 0,5, nós temos aqui 1 quarto que é 0,8 e nós temos aqui 2 quartos que é 0,5. Ok? Bem, agora eu vou separar, né? Nós temos aqui 3 seções, né? Esse primeiro parênteses aqui tudinho, que tem um parênteses dentro, o segundo parênteses e o terceiro parênteses. Então, eu vou separar por cores. Então, olha, esse primeiro aqui, essa primeira seção, eu vou resolver de azul. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Bem, primeiro a gente faz o que está dentro aqui desse primeiro parênteses, né? Desse sinal aí de associação que é o parênteses. Então, a primeira conta que eu vou fazer aqui é 0,6 mais 2,5. 0,6 mais 2,5 é 3,1. Tá? Então, olha, já fiz aqui em azul, só repetir novamente. Então, vamos lá. 0,6 mais 2,5 é 3,1. Como eu resolvi essa continha que estava dentro do parênteses, então agora eu já não preciso mais reescrever aquele parênteses, já que eu já tenho o resultado aqui, 3,1. Beleza? Agora aqui, olha, eu tenho uma multiplicação a fazer e eu tenho uma subtração a fazer. Entre multiplicação e subtração, eu faço primeiro a multiplicação. Então, aqui eu vou fazer 1,5
vezes 3,1, que é a mesma coisa que 15 vezes 31, e depois a gente volta a colocar a vírgula. Então, o resultado de 1,5 vezes 3,1 é 4,65, ok? 4,65 menos 1,2, a gente vai obter como resultado 3,45. Lembra que esse 1,2 é a mesma coisa que 1,20, tá? Para você combinar aqui as casas decimais, caso você tenha dúvida. Então, 4,65 menos 1,20, você vai ter 3,45. 3,45 é o resultado dessa nossa primeira seção aqui, desse nosso primeiro parênteses. Beleza? Vamos para o segundo agora. Ó, vou colocar aqui de verde, tá? O que a gente tem aqui no segundo parênteses? 2 vezes meio menos 0,8. Novamente, nós temos aqui uma multiplicação e uma subtração. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação, né? Ela tem prioridade sobre a subtração. Então, olha, 2 vezes meio, eu vou repetir aqui, ó, só para você ter uma visão melhor, tá? Tá em verde aqui. 2 vezes meio, 2 metades é igual a 1 inteiro. Então, 2 vezes meio é igual a 1, tá? Ou 1,0, que é a mesma coisa. 1,0 menos 0,8 é igual a 0,2. Aqui é como se a gente tivesse R$1 menos 80 centavos, tá? Então, 20 centavos, que é a mesma coisa que 0,2. Correto? Então, nós temos o resultado aí da nossa segunda seção. Vamos para o último parênteses. Vou colocar aqui em amarelo. Eu espero que você consiga enxergar. Aqui é fácil, né? 1,5 menos 0,5 é 1,5 menos meio. 1,5 menos meio é igual a 1. Ok? Tudo certinho. Fizemos aí as 3 seções separadamente. Então, agora a gente vai juntar. Ó. Vamos voltar aqui, colocando a operação de divisão e a operação de adição. Então, olha, na primeira seção, que é em azul aqui, do 3,45, dividido por 0,2, que é o resultado aqui da segunda seção em verde, mais 1, ou 1,0, que é o resultado aqui da terceira seção. Correto? Bem, entre uma divisão e uma adição, eu vou fazer primeiro a divisão. Só que aqui, gente, eu vou transformar para fração. Agora eu vou voltar para a fração, por quê? Porque a questão, ela trabalha com fração. Ela quer que você subtraia o numerador do denominador. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar o resultado na forma de fração. Se você quisesse fazer aqui a divisão com decimais, não teria problema, tá certo? Você ia andar 2 casas decimais aqui para a direita, aqui você ia fazer a mesma coisa, você teria 345 dividido por 20, tá bom? Quando chega nesse estágio, eu prefiro colocar para fração, até para a gente trabalhar alguns outros conceitos aí que você, de repente, precise lembrar. Então, olha, 3,45 é 345 sobre 100, tá certo? Ó, percebe que depois da vírgula eu tenho 2 casas decimais. Essas 2 casas decimais estão aqui representadas por esses 2 zeros no denominador. Então, a gente repete o número sem a vírgula, que é o 345, e coloca no denominador o 100, que é um número que tem 2 zeros, tá? É a potência de base 10 que tem 2 zeros. 0,2, usando o mesmo raciocínio, eu vou escrever este número sem a vírgula, ficaria 0,2. O 0 não tem valor, então fica só o 2, tá? E depois da vírgula tem apenas um algarismo. Então, eu vou colocar apenas um 0 aqui no denominador. Então, 0,2 é 2 sobre 10. E esse 1 eu vou deixar aqui dessa forma e já já vocês vão entender o porquê. Ok? Então, vamos lá, olha. Divisão de fração vira uma multiplicação. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Divisão de fração, repetindo, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverter um número ou inverter uma fração? É trocar numerador com denominador. Então, o 10 que estava embaixo, ele vai para cima, era denominador, vira numerador. E o 2 que estava em cima vem para baixo. Era numerador, ele virou agora denominador. Então, inverter um número é você trocar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, agora a gente tem 345 sobre 100, que multiplica 10 sobre 2, mais 1. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, olha. Deixei essa respostazinha aparecendo aqui, mas vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? 345 sobre 100 vezes 10 sobre 2 mais 1. Eu vou multiplicar 345 vezes 10, né? Na multiplicação de fração, multiplico os numeradores e os denominadores. Então, 345 vezes 10
é 3.450 e 100 vezes 2 é 200. O que eu posso fazer agora? Posso fazer assim, ó. Vou simplificar este zero com este zero aqui. Vai sobrar 345 sobre 20, correto? Ó, 345 sobre 20. E aí, o que acontece aqui? Eu posso simplificar o 345 e o 20 pelo 5. Como é que eu sei que eu posso dividir por 5? Lembra da tabuada do 5? Sempre termina em 0 e 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ou seja, todo número que termina em 5 e em 0, eu posso dividir por 5. Então, aqui, ó, deixa eu tentar escrever, ó, eu posso dividir por 5 e aqui também eu posso dividir por 5, beleza? E aí, fazendo a continha, 345 dividido por 5 vai dar 69, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, aqui eu tenho essa fração que já é simplificada, né? 69 quartos mais 1. E aí, o que eu vou fazer com esse número 1 agora? Olha, lembra, o número 1, eu posso representar ele de várias formas, tá? Eu posso representar o número 1, por exemplo, 5 sobre 5. Eu posso representar o número 1 como sendo 10 sobre 10. Qualquer fração onde o numerador e o denominador sejam iguais é uma representação do número 1. Porque se eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1. Como o meu denominador aqui é 4, qual é a minha ideia? Eu vou reescrever esse número 1 com a fração 4 quartos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 69 quartos mais 1. Só que agora o 1 eu escrevi como 4 quartos. Se o denominador aqui, por exemplo, fosse 7, eu ia escrever 7 sétimos. Se o denominador aqui fosse 12, eu ia escrever 12 dozeavos. Por quê? Porque eu quero que os denominadores sejam iguais aqui para eu poder fazer essa adição. Correto? Entendeu? Beleza, então eu posso trabalhar com o número 1 dessa forma. E agora eu tenho 69 quartos mais 4 quartos, denominadores iguais, eu vou somar os numeradores. Então agora eu tenho aqui, olha, 73 quartos. 69 mais 4 é 73 e resta o 4 aqui embaixo. Essa fração, ela já é a fração irredutível que a gente procura. Por quê? 4 é número par. Tá? E a gente falando de divisão exata, o número par não divide um número ímpar, tá? Em se tratando de divisão exata, correto? Então, aqui essa fração já é a fração irredutível que a gente procurava na questão. Bem, se é a fração irredutível, agora a gente vai diminuir o A pelo B. O A seria o 73, o B seria o 4, então A menos B é 73 menos 4, e isso resulta em 69. 69, alternativa à letra D de dado. Beleza, galera? Bem, questão um pouquinho demorada, né? Já temos aí quase 13, 14 minutos de resolução. É porque ela era cheia de detalhes. Repito, não é a única forma de resolver. Se você tem uma forma mais simples, mais fácil, mais rápida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, ativa os sininhos para não perder os próximos vídeos. Se você tem alguma sugestão de prova que você queira que eu resolva aqui no canal, deixa nos comentários também. E um grande abraço, até a próxima, divulgue esse vídeo aí para os teus amigos que estão estudando também. E valeu!